Salve, salve pessoal, hoje é dia de Liga dos Campeões e eu vou analisar para vocês no vídeo de hoje os 4 confrontos. Vou também convidar você a participar do meu grupo gratuito, o link está no primeiro comentário fixado, que eu vou analisar as melhores super odds. E hoje a gente tem muita oferta boa, porque dia que movimenta muito, as casas fazem ótimas ofertas, a gente vai filtrar as melhores lá para vocês. De cara, odd 2 pro Osimhen, atacante do Galatasaray, que tem média de 2,11 chutes por partida, chutar a gol. Eu vou postar nos shorts aqui a minha análise completa dessa aumentada, mas adianto para vocês que ela está super recomendada, tá? Vamos rodar a vinheta para passar para vocês as dicas de hoje e que seja um excelente dia de muita forra. As últimas semanas têm sido legais aqui para o nosso canal, então eu peço para você para assistir o meu vídeo, comentar com seus palpites, se inscrever, deixar o like e me dar uma chance aqui de mostrar o meu trabalho para vocês. Se você gostar, compartilhe com um amigo também e vamos que vamos para as dicas do dia. Vamos embora, pessoal, para os palpites do dia. Hoje, 4 joguinhos de Liga dos Campeões, confrontos de ida. Lembrando que confrontos de ida tendem sempre a ser um pouquinho mais travados, confrontos de volta um pouco mais soltos, mas aqui a gente tem 4 jogos aí com excelentes times e com muita capacidade ofensiva. No primeiro jogo a gente tem o Galatasaray recebendo a equipe da Juventus, e Galatasaray chegou fazendo uma campanha melhor do que a Juve na fase de classificação. O time conseguiu aqui também engrenar 4 vitórias seguidas. A gente tem que ponderar que o campeonato que o Galatasaray disputa, o campeonato turco, ele é um pouco mais frágil do que outros, né, do continente europeu, mas é um campeonato que tem um nível técnico também forte, porque contratou muitos jogadores e muitas estrelas. Vocês vão ver que os jogadores do Galatasaray são jogadores muito conhecidos. O próprio alvo da 365 hoje na sua aumentada é o Osimhen, que foi estrela aí no Napoli, marcou muitos gols e é um excelente jogador. E o mas também muito conhecido, Sané, que jogou no City, jogou no Bayern, o Gabriel Sara, Gundogan, que jogou no City também, ou seja, é um time recheado de estrelas, tá? E nessa Liga dos Campeões, o Galatasaray conseguiu jogos muito bons, mesmo contra adversários fortes. O time conseguiu empatar com o Atlético de Madrid, foi uma campanha bastante digna, venceu o Liverpool dentro de casa e também na Liga dos Campeões conseguiu golear a equipe do Bodo, né? Foi uma campanha muito forte dentro dos seus domínios de um time que tem um estilo muito vertical de ir mesmo com uma flecha, né? Ir pra frente com cruzamento, com trama de jogadores de frente, tudo buscando o Osimhen. Por isso eu gostei tanto da aumentada de hoje também. É um estilo de time que marca com bloco médio, tem um pouco menos de posse, mas um ataque muito direto, né? E a pressão depende muito de situação. O time da Juventus, por sua vez, chega para esse jogo com um time muito bem treinado pelo Spalletti, consistente no lado defensivo. Os jogos da Juventus são jogos que tendem a poucos gols, a média de gols é baixa, vou falar sobre as estatísticas, mas a Juventus não vive um bom momento recente. Teve um jogo polêmico aqui diante da Inter que ele perdeu por 3-2, conseguiu fazer 2 gols com jogadores a menos. Isso mostra a capacidade desse time. Antes disso empatou com o Napoli, tomou uma tamancada da Atalanta e também um empate sem gols diante da equipe da Roma. A equipe da Juventus, ela tem como grande qualidade transições, isso casa com o estilo de jogo de hoje, né? Mas um alerta que é o fato de ter tomado 3 gols aqui em 2 dos últimos 5 jogos. O time do Galatasaray, ele venceu 5 dos 6 jogos por pelo menos 2 gols de diferença. É um time que, como eu falei, mesmo que marque o primeiro, continua indo pra cima e buscando vantagem. Eu acredito que o jogo hoje vai ser uma pressão boa do Galatasaray diante da equipe da Juventus. Os jogos da Juventus, por sua vez, são os que tendem a menos gols nessa Liga dos Campeões. 5 dos 6 jogos da Juve nessa Champions tiveram menos de 2,5 gols. Eu não entendo cotar a Juventus favorita fora de casa. O Galatasaray foi um time muito digno nessa competição. A Juventus vive um mau momento recente. Eu sei que é um time muito bom, com o Cambiasso, com o Wildes, com o Jonathan David, com o Conceição. Muitos jogadores bons. Thuram é baixa hoje, mas eu vou com dupla chance do Galatasaray. Acho que o Galatasaray vem de cara aqui, tem boa chance de vencer, e o dupla chance, pra mim, melhor pedida nesse primeiro jogo. Beleza? No segundo jogo do dia, pessoal, a gente tem o Borussia Dortmund recebendo a equipe da Atalanta, um dos confrontos mais legais aqui. De cara, eu confesso que eu achei o favoritismo da Atalanta um pouquinho exagerado para poder avançar, porque eu gosto muito desse time do Borussia. Tirando a campanha absurda do Bayern de Munique, em casa ninguém tem sido tão forte no campeonato alemão, até mesmo fora dos seus domínios, do que o Borussia Dortmund, com um ataque muito envolvente, uma pressão muito grande e uma melhora no lado defensivo. O Borussia é um grande candidato nessa Liga dos Campeões. Com Guirassy jogando muito bem, o time vai ter aqui como principais baixas para o confronto de hoje o Schulleberg, Sully e também o Henry Can. Henry Can já é uma baixa um pouquinho mais frequente, tá? Guirassy, o principal homem de frente desse meio campo aqui, que tem Sabitzer, que joga muito bola também, nesse 3-4-2-1 muito efetivo do Borussia. O time vem de um 4-0 imponente diante da equipe do Mainz,
Foi mais uma vitória do Borussia em casa sem sofrer gols nesse campeonato alemão, coisa que já se repetiu algumas vezes. Agora, o time vai enfrentar o time da Atalanta, que chega num excelente momento também, com 3 vitórias seguidas, subindo no campeonato italiano, mas ainda está um pouquinho longe das primeiras colocações, então a Atalanta briga por competição europeia e começou o ano muito ruim. O time tem um estilo não tão intenso, tão caótico como era diante do Gasperini. Tem um 3-4-2-1 clássico com um bloco médio aí meio compacto, saída rápida pelos corredores, busca atrair a pressão para poder acelerar nas costas. É o matchup do jogo de hoje, né, com o Borussia pressionando um pouco mais, um meio-campo muito físico com o Emerson, que é um ótimo jogador, e também tem um que me fugiu o nome, é o Der Ron. O Krizovic, principal atacante de frente, com a Atalanta chegando aqui para poder, como eu falei, atacar as transições. Como eu disse para vocês, eu gosto muito desse time do Borussia. Acho que o time tem boas chances de controlar as ações, de conseguir pressionar, de conseguir finalizar e de conseguir eventualmente vencer o confronto. O empate anula do Borussia aqui para mim é a melhor pedida, é a minha recomendação. É uma fase avassaladora, difícil apostar contra um time que tem sido tão controlador nos jogos dentro de seus domínios, contra uma Atalanta que, embora tenha alguns jogos muito bons, muitas vezes dá alguma titubeada. O ponto de alerta aqui fica em relação a justamente as derrotas do Borussia para italianos. O Borussia foi eliminado nas últimas 3 eliminatórias que pegou o italiano pela frente, mas eu acho que tem boas chances hoje aqui diante da equipe da Atalanta, que quando pega adversários mais fortes tem um pouco de dificuldade. Já foi mal diante do Sangliosi fora dos seus domínios, foi mal também diante do Napoli, mas tem boas vitórias em Champions diante de Marseille e também diante da equipe do Frankfurt. É um jogo duro, como eu falei, mas eu vou ficar com o melhor time no momento aqui. No fator casa, eu vou de Borussia empate anula. No terceiro jogo a gente tem Benfica e Real Madrid, confronto aqui que foi o último da primeira rodada de forma mais espetacular, classificação do Benfica com um gol do goleiro aos 98, então assim, o Benfica chega com muita moral porque agora vai enfrentar o mesmo adversário que ele já conseguiu vencer. Mais do que isso, o Benfica engrenou 3 jogos em sequência aí sem perder, né, com 2 vitórias e um empate, e é um time muito incisivo também, muito envolvente, mas que tem um treinador também que sabe se defender. O Pavlidis, obviamente, é o principal jogador de frente, com Rafa Silva também, Preciatini jogando muito. O time joga no 4-2-3-1 e, como eu falei, vai ter um pouco de posse, de intensidade nesse início de jogo, a torcida empurrando, e lá no estádio a torcida empurra, e depois o jogo tende a dar um pouquinho assentado e o Real Madrid mostrar suas garras. O Real Madrid chega também numa campanha muito forte, que a única derrota do Real Madrid nos últimos 6 foi justamente pro Benfica, mas é um time com um estilo muito ofensivo que tá atropelando os adversários, foi muito envolvente diante da Real Sociedade, ainda poupou o Mbappé, que é a sua principal estrela, que vai estar no jogo disponível hoje, num 4-4-2 com meio campo com Tchouaméni, Camavinga, Güler e Valverde. Tô sentindo falta aqui do Bellingham, que tá lesionado, fazendo juntamente aí com o Asensio, Militão e o Rodrigo. O Asensio e o Rodrigo, eles estão suspensos, tá? E, se eu não me engano, inclusive por conta desse jogo aqui diante do Benfica. A gente tem um cenário aqui, pessoal, do Benfica jogando em casa, mas sabendo que o Real Madrid é o adversário mais forte. O Real Madrid está jogando um futebol cada vez melhor desde a saída do Xabi, está muito acertado e muito efetivo, tá? Os jogos do Benfica de ida tendem a ser um pouquinho mais travados, e esse é o meu grande receio aqui em relação ao mercado de gols. Mas 4 dos últimos 5 jogos do Benfica em casa tiveram mais de 3,5 gols. 8 dos últimos 11 jogos do Real Madrid terminaram com ambos os times marcando. E eu acho que se o Benfica quiser avançar aqui, passa muito por conseguir um resultado dentro de casa. Então acho que o Benfica vai tentar repetir o que foi o primeiro jogo. E o mercado de gols aqui é o que mais me agrada. Eu vou recomendar o mais de 2,5. Achei que a linha tá no 3,5 aqui. Então eu vou no mais de 2,5. Porque a partir do momento que sai o primeiro gol também, o jogo vai ficar caótico, tá? Se for do Real Madrid, então o Benfica vai com tudo, vai ter contra-ataque e tudo mais. E mesmo se o Benfica sair na frente, o Real Madrid também. Então um golzinho cedo aqui deixa a gente muito bem posicionado. Eu acho que o empate no do Real Madrid também não era uma entrada ruim. Eu fiquei em dúvida dessas duas entradas aqui. Então, se você não gostar muito de gols, estiver inclinado para um favorito, eu acho que o Real Madrid é interessante aqui nessa partida, dupla chance para bilhete e tudo mais. No quarto e último jogo, pessoal, a gente tem o Mônaco recebendo a equipe do PSG, duelo francês. E o Mônaco só tem 2 vitórias nos últimos 10 jogos. Mas ele tem uma vitória recente justamente diante do PSG. Uma vitória em 2025, deixa eu achar ela aqui, porque foi 1-0 aqui, ó. E nesse jogo, o Mônaco conseguiu controlar muito a posse e conseguiu neutralizar as ações do PSG, não dando tantas transições assim, circulando um pouco mais a bola. Mas ao mesmo tempo, como eu falei, se o Mônaco quiser passar, depende muito de uma vitória dentro de casa para um time que consegue criar bem, com a Kugan,
Renan, com o Balogun, jogadores de frente aí muito interessantes. O Andiga é um bom jogador também, Golovan, Aquiluche, todos esses jogadores desse 4-2-3-1 também do Mônaco, que tem um histórico, né, e uma rivalidade diante da equipe do PSG, então eu espero um jogo um pouquinho pegado. Do outro lado, a gente tem o PSG um pouquinho questionável para esse jogo aqui, porque caiu recentemente na Copa da França para o Paris, uma zebra. Depois conseguiu somar, se eu não me engano, só 2 pontos nos últimos 9 jogos que disputou na Liga dos Campeões, ou seja, 2 empates e uma derrota, né, em 9 jogos, e isso fez com que o time agora tenha que disputar essa fase e não avançar direto. Mas ao mesmo tempo o time tem alguns lampejos muito fortes, como foi diante da equipe do Marselha, que é um adversário muito digno hoje. O PSG vai lá e faz 5-0, sabe? À frente com Dembélé, Kvaratskhelia e Barcola é muito forte, e o PSG também está chegando um momento de temporada que vários jogadores estão voltando de lesão. Então o Hakimi já vai ficar disponível, Nuno Mendes, e esse meio campo com Vitinha é muito forte, tá? Então o PSG tá meio que pegando o corpo, e pegar o corpo em fase decisiva de temporada é muito forte. As transições do PSG são muito efetivas, é um time que quando faz um gol ele ainda fica mais perigoso ainda, porque ele ataca muito a transição, então um gol do PSG, depois que sai 2, sai 3, foi assim inclusive na própria final da Champions, e é assim muitas vezes, porque esse time ataca muito bem o espaço, tá? O Mônaco também tem uma capacidade ofensiva, mesmo nos jogos onde perdeu, quando foi diante do Real Madrid e tudo mais, o Mônaco criou muito nesse jogo aqui, ó, vou até abrir aqui o histórico, aqui ó, foram 20 chutes a gol do Mônaco nesse jogo que ele tomou 6-1, então um resultado um pouco perigoso, e de um time que tem uma capacidade ofensiva também, tá? Eu vou deixar 2 dicas para esse jogo aqui, pessoal. A primeira delas, para mim, a melhor vitória do Paris Saint-Germain ao vivo mesmo. Acho que cedo ou tarde o Paris Saint-Germain, quando a coisa engrossa, ele cresce e vai acabar conseguindo a vitória, tá? É um time que casa bem com o Mônaco, que tem muitas oscilações do lado defensivo e que sofre muitos gols. Isso contra o PSG acaba sendo muito sério. Mais do que isso, o Mônaco tem aqui 9 baixas por lesão para este confronto, que são muitas peças que ajudariam bastante o time, o próprio Otarra, Minamino, Dier, Cabral, são muitos jogadores aqui que vão acabar pesando, então com o PSG chegando de uma forma um pouco melhor defensiva e também física contra o Mônaco, que oscila tanto defensivamente, eu vou com a vitória do PSG ao vivo aqui em 80, beleza? O mercado de gols aqui é um mercado que eu acho interessante também, tá? Acho que mesmo no jogo de ida, a gente tem chances, mas a gente tem que trazer um pouquinho pro live aqui para poder ver. 7 dos últimos 10 jogos do Mônaco tiveram mais de 3.5 gols, 8 dos últimos 10 do PSG tiveram mais de 2.5. Só que o confronto que o Mônaco fez, que venceu o PSG, foi justamente um confronto de poucas chances, né? O PSG finalizou pouquíssimas vezes nesse confronto, então a fórmula pro Mônaco é ser um pouco mais para um jogo de poucos gols. Então fica um pouco circunstancial e um pouco arriscado para ser um jogo de ida, acabei preferindo ir pro PSG, mas não acho ruim se você quiser buscar gols nesse jogo não, beleza? Então esses são os meus palpites para os jogos da Liga dos Campeões. Vou com dupla chance do Galatasaray, empate anula do Borussia, mais 2.5 em Benfica e Real Madrid, e eu acho interessante o empate do Real Madrid também. Eu vou de 2-1 pro Real Madrid aqui diante da equipe do Benfica, e eu vou de 2-1 para a equipe do PSG diante da equipe do Mônaco também. São os meus placares prováveis, beleza, pessoal? Na tela aí para vocês também o nosso bilhetinho do dia na nossa busca de odds de alta, lembrando que a gente tem um grupo VIP focado em cotações altas, o link está no primeiro comentário fixado. As melhores supercotações do dia, como você sabe, vão estar lá no nosso grupo gratuito, e a gente se vê muito em breve no próximo vídeo. Um forte abraço e boas bets nesta terça-feira.